de mim não, só estou falando o que Deus está mandando, amém? Nessa noite estará ministrando a palavra o nosso irmão Daniel. Eu quero convidar em nome de Jesus, ele vai ser o porta-voz do Senhor nessa noite. Tenho certeza que Deus falará aos nossos corações através da sua palavra, e fique atento, irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abra ela no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, o versículo de número 23 e 24. Enquanto você está procurando, eu vou aqui agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui com a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Charles. Ele me convidou para ministrar essa palavra, não se faz presente, ele está ali na sede pregando a palavra também. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor, pela vida da sua esposa Eliana Costa. Deus abençoe sua vida. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a minha mulher Gileilde Cardoso, que está comigo na caminhada. Que Deus abençoe a vida da minha esposa. Deus abençoe também esta igreja. Eu oro muito pela vida dos amados irmãos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, todos. E eu espero um dia ver essa igreja como ela tem sido abençoada, muito mais e mais ainda. E aqueles que vêm para somar, congregar conosco, que seja também abençoado. Glória a Deus. Vamos para o texto sagrado. Gostaria de pedir um dos obreiros aqui para trazer uma água para mim, por favor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Podemos ler? Vamos ler em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Para você nunca mais esquecer esse texto, vamos ler novamente. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Deus abençoe, meu irmão. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti por esta oportunidade, Senhor. Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha tomar os meus lábios, porque a palavra não é minha, a palavra é Tua, Senhor. Esse povo é Teu, Senhor, e o Senhor conhece cada alma que adentrou por esta porta. Pai, eu tenho certeza, Deus, que a Tua palavra nessa noite vai nos fortalecer, Senhor. Crer mais, acreditar mais, Pai, que o Senhor é, aleluia, o nosso Deus, e o Senhor nos garante, ó Pai. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Louvar a Deus também pela vida do evangelista José Roberto, esse servo de Deus, pela vida de Rose, a sua esposa. Que Deus abençoe a vida do seu servo e da sua serva. Irmãos, a breve meditação da palavra do Senhor nessa noite se encontra nesse texto aqui que ora lemos, bendito seja o nome do Senhor. Esse texto vai nos fazer refletir sobre algo
da parte de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu, e Ele sabe que você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa diferente. Porque neste mundo, você é uma pessoa diferente neste mundo, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Amados do Senhor, nós vivemos em um contexto em que o mundo vive de aparência. O mundo considera as pessoas, eu estou falando do mundo aí fora, considera as pessoas pela aparência, pelo que você é e pelo que você tem. Se você tem, o mundo te chama, o mundo te escolhe, o mundo te abraça. É assim que o mundo vive. O mundo vive de aparências. O mundo vive desta forma. O mundo considera você pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você tem e pelo que você, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo considera você pelo que você tem, pelo que você tem, pela sua estatura física, pelo poder monetário ou pelo conhecimento que você tem. O mundo trata você bem, de uma maneira que você se sente confortável. Mas se você não tem riqueza, se você não tem sabedoria, se você não tem aparência física, estatura, o mundo te deixa de lado. Assim é o mundo. O mundo te trata pelo que você tem. O mundo te trata não pelo que você é, mas é pelo ter e não pelo ser. Assim o mundo trata as pessoas aí fora. Isto é uma verdade, e eu já fui vítima do mundo nessa questão. Uma certa vez, eu entrei em uma loja para comprar, uma loja de calçado, mas eu estava com a roupa simples. Mas por estar com a roupa simples, eu estava ali para comprar, no dinheiro, no Pix. Mas a pessoa que estava ali para me atender, ela me rejeitou por causa da aparência. E eu sei que aqui nesta igreja tem pessoas também que já foi vítima desta situação. Quantas vezes você foi correndo ali a um lugar, não teve tempo de trocar a sua roupa, mas ao entrar dentro daquela loja de veículo, ou de calçado, ou de roupa, aquela pessoa não quis te dar aquele tratamento que é devido. Porque o mundo trata as pessoas pela indumentária, pelas vestes, mas não pelo que você é pelo que você tem. O mundo vive de aparência e considera as pessoas pela aparência, pelo que ela tem. Sem credencial, sem diplomas, sem aparência física, sem recursos financeiros, você não é bem-vindo, não é chamado e não é escolhido. E isso, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E isto está inserido em todas as esferas, social, em todas as camadas sociais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Está inserido na vida social, você com seus vizinhos. Você sabe, ou talvez já passou por uma situação como essa, quando você era jovem, adolescente, pequeno. No meio dos seus vizinhos, a sua família, só por se tratar de morar em uma casa simples, só por você não ter um veículo, uma moto, um carro,
E às vezes aqueles familiares ali da rua, de repente vai sair para algum lugar, são vizinhos, mas não convida você. Eles vão convidar aquele que tem o carro, aquele que tem um veículo, e você que tem prestado a sua amizade para essas pessoas, ela rejeita você, porque você não tem aparência, você não tem o bem material, você não tem o financeiro, e as pessoas, ao invés de te chamar pelo que você é, elas vão te chamar pelo que você tem. Na vida social, né? Quando eu falo de vizinhos, eu também falo na vida colegial. Quantas vezes, talvez você já passou por uma situação como essa, eu já passei. Nós temos amigos ali, né? Mas na hora de sair para algum evento, aqueles amigos, eles selecionam os amigos que têm condição, mas a sua amizade naquele momento não existe mais, porque talvez vai pesar o bolso desta pessoa para pagar aquele pastel, aquele acarajé, e aí você não convida aquela pessoa. Eu já passei por essa situação, irmãos. Eu não sei vocês. Quantas vezes você fica pensando assim, rapaz, eu sou tão amigo de fulano e de ciclana. Eu conheço o filho de dono que é dono de uma casa de mercearia e tal, mas a gente é tão amigo, mas o meu amigo não me convidou. Por que será? Porque às vezes nós moramos em uma casinha humilde, nós temos uma roupinha humilde, um sapatinho humilde, uma bicicletinha que toda hora cai a corrente, e aí você não é bem-vindo. Na vida também profissional, né? O mundo vai escolher as pessoas. Quando eu disse diploma, né? Às vezes o diácono Ademir aqui é predeiro profissional, né? Engenheiro. Mas no mundo é assim. Se não tiver um rabisco na carteira profissional, não adianta a tua profissão. O que vai adiantar para eles é você provar na carteira. Eu aqui tenho carteira de motorista, mas eu não sei dirigir. E quantos estão nessa situação, tem carteira A, B, D, mas não sabe pegar no volante. Mas se você colocar um currículo lá, a pessoa vai lhe escolher só porque você tem a carteira de motorista, seja ela B, D. O mundo escolhe pelo que você tem, não pelo que você é. Você pode ser profissional da pintura, você pode ser um médico dedicado, ou uma pessoa dedicada em tantas áreas da nossa vida, mas o mundo só vai te escolher pelo teu diploma, pelo que você tem, pelo poder monetário ou pela aparência. Mas por que não convidou aquele irmão ali para ser gerente daquela empresa? Por que não convidou aquela pessoa ali para ser diretor daquele colégio? Quem sabe, irmãos, não escolheu por causa da cor da pele, quem sabe não escolheu por causa da cor dos olhos, ou quem sabe não escolheu porque a pessoa não tem aquele carro do ano, não tem aquela casa bonita com piscina na frente. Uma vez eu fui fazer visita na casa dessa pessoa e vi uma casinha simples, né? Então eu não posso escolher para ser. No grupo de trabalho também é assim, irmãos. As pessoas vão deixar sempre para trás aqueles que... Ela é uma pessoa elegante, uma pessoa amigável, mas o fato de não ter, o fato de você não ter aparência, o fato de você não ter diploma, riqueza, bens, essa pessoa será rejeitada. Infelizmente é assim, irmãos. Tem diploma, né? Diplomas para vários tipos de empresas, de trabalho, de profissão. Mas tem pessoas que têm esses diplomas, mas não exercem de coração, de amor. Essas pessoas, elas têm esses diplomas apenas por questão de salário. Quantos médicos ou pessoas que estão ali naquele hospital que fizeram o curso de medicina, mas o pensamento deles está no dinheiro. E em tantas e tantas e tantas outras áreas profissionais.
As pessoas não fazem aquilo por amor, faz apenas pelo dinheiro. E entre aquele que ama, que não tem diploma e o que tem, a pessoa vai escolher quem tem. Mas o mundo é assim mesmo, né? Mas a matemática de Deus é diferente. A matemática do Senhor não é como o mundo faz. O mundo rejeita aqueles que, pelo fato de ser, mas não ter, são jogados de lado. Mas Deus, Ele escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Deus escolheu a igreja, Deus escolheu você, Deus escolheu a mulher, o homem, porque Ele sabe que você é capaz e tem capacidade para o chamado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E com base nesse texto, irmãos, é uma breve reflexão da palavra do Senhor. Aleluia, me fez lembrar, bendito seja Deus, de uma determinada história sobre 4 homens. Quem são estes homens? Samuel, Saul e Davi e os irmãos de Davi. A palavra do Senhor nos diz que Israel estava cansado de ser atacado pelos vizinhos. Todas as vezes que estava indo tudo bem, os vizinhos de Israel iam lá e roubavam a sua plantação, saqueava, humilhava os israelitas, perseguia. E o povo percebeu que Samuel já estava velho, e ele colocou seus filhos para julgar ali em Israel. Só que a palavra do Senhor nos diz que os filhos de Samuel não seguiram o caminho dele, o caminho de Samuel. Eles começaram a praticar, a prevaricar, a receber suborno, a julgar mal. E o povo falou: ó, Samuel, esse negócio está errado, Samuel. Os teus filhos estão procedendo mal. E nós queremos um rei. Nós queremos alguém que governe sobre nós, que saia para as batalhas, que saia para as lutas aqui em Israel. E Samuel ficou triste com aquela situação, porque o povo não estava rejeitando a pessoa de Samuel, mas estava rejeitando a Deus, porque era Deus que governava sobre o povo. Só que os israelitas, eles olhavam muito para os vizinhos, porque tinha alguém que governava sobre eles. E a palavra do Senhor nos diz que Samuel orou ao Senhor, e Deus disse: ouve a voz do povo, e fala assim, assim, assim para o povo de Israel. O texto vai nos dizer que o povo ouviu o que Deus falou para Samuel. Olha, o direito do rei será esse: vou pegar o melhor das ovelhas, você vai fazer isso, e o povo: não tem nada não, eu quero alguém para reinar sobre nós. Aí a palavra do Senhor nos diz que Deus disse para Samuel que ia aparecer alguém, que seria a pessoa que ia reinar sobre Israel. Aí a Bíblia nos fala que Saul, filho de Quis, uma pessoa de bens, resolve procurar as jumentas, os animais do seu pai, que estava perdido. E a palavra do Senhor nos fala que eles não encontram esses animais. E não encontrando, eles falam: olha, aqui nessa terra tem um profeta que revela, que fala, sabe onde é que está tudo, porque Deus é na vida dele. E a palavra do Senhor nos diz que eles foram até a casa de Samuel. Eles foram à casa desse profeta. E quando Saul chegou naquele lugar, a Bíblia nos fala que Samuel, quando olhou para Saul, Deus falou: é este aí. Saul, segundo a Bíblia, era um homem de estatura, ele sobressaía sobre os ombros, ou seja, ele tinha altura, era uma pessoa de bela aparência. E Deus, com a sua vontade permissiva, porque Deus tem a sua vontade soberana e a sua vontade permissiva, permitiu que aquele homem por nome Saul reinasse em Israel. E Saul, irmãos, recebeu o cargo de rei. Saul, recebendo o cargo de rei,
ele não obedece à palavra do Senhor, ele começa a desobedecer a Deus, e Deus se entristeceu ali, né? O povo pediu um rei, só que o rei está procedendo mal, e a palavra do Senhor nos fala que o último teste para esse rei chamado Saul, foi quando enviou ele para matar os amalequitas, era para exterminar homens, mulheres, crianças, animais, só que Saul não executou as ordens do Senhor. Saul foi para a batalha, e chegando lá em Amaleque, ele matou os amalequitas, mas trouxe o rei de Amaleque, Agag, e trouxe o melhor das ovelhas, do gado, do animal. Ou seja, Saul não ouviu a voz de Deus, mas ouviu a voz do povo. Aí o povo tem um ditado que diz, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não vai nessa não, viu, irmãos? A voz da igreja, aleluia, não é a voz de Deus. A voz da igreja, estou entrando em paradoxo aqui, né? O mundo diz a voz do povo é a voz de Deus, mas para a igreja, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é diferente da voz do povo. Amém? Deu para entender? Eu fiz um paradoxo aqui, mas deu para a igreja entender. Né, irmão Antônio? Aleluia. Então, a voz do povo muitas vezes não é a voz de Deus, mas para a igreja a voz do povo não é a voz de Deus, mas a voz de Deus é diferente da voz do povo. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor que Samuel quando chega para se encontrar com Saul, ouve os balidos das ovelhas, começa a ouvir os berros dos animais e fala: oxi, Deus não te enviou para destruir esse povo? Ah, Senhor, eu ouvi a voz do Senhor, mas eu trouxe Agag, eu trouxe o melhor das ovelhas para queimar como sacrifício. Aí ele fala, né, sobre sacrifício, é melhor ouvir a voz de Deus do que sacrifício e tal, e Deus se desagrada. A palavra do Senhor nos fala que daquele dia em diante ali, Deus falou: eu tenho um melhor que esse aí, que Saul. Vai até a casa de Jessé, e chega lá na casa de Jessé, e escolhe um dos seus filhos, e a palavra do Senhor nos fala que Samuel foi até aquele lugar, mas ele temeu Saul. Primeiro ele pediu uma estratégia: o que é que eu faço, Senhor? Fala que vai fazer um culto, santificar, sacrificar lá, e aí você chama a família de Samuel, de Jessé. Aconteceu isso, Deus chamou, Samuel fez a convocação do povo, os anciões da cidade estavam já tremendo por causa que o profeta já tinha espedaçado um homem, né? E aí o que é que ele ia fazer ali na cidade? Será que ele ia punir alguém? Não. Ele foi para fazer um sacrifício e também uma escolha que Deus enviou. Deus enviando Samuel à casa de Jessé, ele, aleluia, faz o culto ali e fala para Jessé: olha, eu vou escolher um dos teus filhos, viu, Jessé, para ser rei de Israel. Eu fico imaginando, irmãos, quem sabe os filhos de Jessé, né? Abinadab, Samar, Eliabe, que eram homens de estaturas, deve ter ficado assim: rapaz, eu acho que Deus, o Deus de Israel, vai me escolher, porque eu sou forte, eu sou alto, eu tenho uma aparência, eu sou um guerreiro. Aí Samar, não, ele vai me escolher porque eu tenho habilidades. Aí Abinadab, não, ele vai me escolher porque meu cabelo condiz com o cabelo de rei. Falando o quê? Da carcaça, da estética, da física. Não, Deus vai me escolher porque eu sei falar, eu tenho dicção, eu tenho retórica, eu tenho palavra. A Bíblia nos fala que na hora do culto, vou falar culto para os irmãos entenderem na linguagem mais entendida, entra Jessé, e agora Jessé chama os filhos. Aí o profeta, homem de Deus, escolhido por Deus, criado ali na casa de Deus, ele estava com Eli o tempo todo e aprendeu tudo sobre Deus. Mas no momento em que os filhos, bendito seja Deus, de Jessé entrou naquele lugar, o profeta olha para o primeiro filho de Jessé e diz: eis aí o escolhido, o rei de Israel.
Aí Deus vai lá e dá uma reprimenda no profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel, e diz: não olhe para a aparência, porque o homem olha, né, para o que vê, para a aparência, eu olho o coração. Aí diz a Bíblia que Jessé falou, Samuel falou para Jessé: olha, Deus não escolheu esse. Tem outro? Tem. Deus também não escolheu esse. Tem mais outro? Tem. Deus também, tão pouco, olha o desprezo. Deus também não escolheu esse. Talvez esses irmãos, é uma conjectura minha, se acharam, mas Deus não escolheu. Aí passaram-se os 7 filhos, e ele falou: Deus também não escolheu nenhum desses aí, desses 7. Acabou teus filhos. Ainda tem um que está cuidando das ovelhas. Ainda tem um que está lá cuidando das ovelhas. Está no campo. Rapaz, nem Jessé acreditava que esse 8º filho dele, que estava cuidando das ovelhas, seria aquele que ia governar Israel. Porque Jessé olhou para a estética, Jessé olhou para a estatura dos seus filhos e desprezou Davi por ser moço, por ser novo e por ser pequeno. A palavra diz que ele agora vai falar assim: olha, o profeta: nós não nos assentaremos até que tragam aqui este filho seu. E a Bíblia nos fala que foram buscar Davi correndo. E Davi, né, eu tenho certeza, sei lá, é uma coisa da minha mente aqui, irmãos. Quando você serve ao Senhor, quando você tem convicção daquilo que Deus colocou na sua vida, quando você tem convicção que você tem Deus, tem o Espírito Santo, tem um chamado de Deus na sua vida, você não se apresenta, você não se prontifica, porque você sabe que tudo é no tempo, tudo é na hora de Deus, é como Ele quer e não como nós queremos. E outra, quando você é servo do Senhor, Murilo, você fica tranquilo, você se alegra com a vitória do irmão, você fica satisfeito porque você vê alguém ali que Deus está usando, de coração, irmãos, sem hipocrisia. Eu quero falar de um irmão aqui que eu vejo Deus usando esse vaso, que é o irmão Murilo aqui. Talvez muitos criticam, não sei, fala mal, não sei, mas esse irmão é um levita completo, no meu entendimento, porque esse varão, ele faz a obra, além de louvar aqui em cima, ele está todos os dias prestando serviço a Deus. Para mim, você, varão, como diz o mundo aí, é o cara. Fique firme, vaso, viu? Aleluia. Davi falou: olha, pai está fazendo uma festa lá para os meus irmãos, mas eu estou aqui na minha obediência, né? Tem que ter obediência, irmãos. Tem que esperar a hora, o momento do Senhor. Pequeno, desprezado, não foi chamado nem para aquela reunião. E quem sabe, isso é coisa de irmão, e você sabe disso. Famílias que tem muito irmão, né? Tem aquela crítica dos irmãos: não, rapaz, o profeta está vindo aí, e tu sabe, né? Eu sou bom de espada, o outro não, e eu que sou escudeiro, hein? Bispa, né? Eliane. Eu sou escudeiro, o outro não, mas só que Deus olha o que está, ó, no coração. Deus escolheu Davi, porque a Bíblia diz que ele era homem segundo o coração dele. Aí Davi: é o que, meu pai? Não, é o que? O moço, alguém foi lá chamar ele. Rapaz, eu não posso deixar essas ovelhas aqui, porque são as ovelhas do meu pai que ele me mandou tomar conta. Não, deixa comigo aqui. Ele disse que era para você ir lá ligeiro, porque o profeta quer te ver. Aí você: então vou lá, né? O Davi. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando Davi entra
diácono Ademil, naquela reunião, o profeta, aí Deus fala com o profeta: é esse, levanta, que é este que eu vou ungir como rei, é este que eu vou colocar como o rei de Israel, é esse que vai sair nas batalhas. Os que andavam com Davi conheciam a história de Davi, mas muitos não conheciam a história de Davi. A Bíblia nos fala que Deus usa o profeta e unge Davi no meio dos seus irmãos. Mas antes disso, irmãos, o texto vai nos dizer que Samuel, quando ele olhou para a aparência, ele estava assim: rapaz, o primeiro rei que Deus escolheu era grande, era alto, era belo, era bonito, tinha nariz afilado, não era igual ao meu, tinha uma postura e tal. Então Deus vai escolher uma pessoa novamente desta forma. Só que aquele homem era desobediente, Saul era desobediente. E ele estava triste, porque ele ainda estava tipo o povo brasileiro, né? Quer sempre dar um jeitinho brasileiro para ver se Saul ficava ali governando ainda. E aí Deus fala para Samuel: Samuel, por que ainda tem pena de Saul, se eu o rejeitei? E o que é que está acontecendo, irmãos? Agora eu trago aqui eu falei do mundo, falei dessa história. E no nosso meio, irmãos, será que essas coisas acontecem? Será que quando você sai dessa porta para fora, você já tem sua pessoa seleta, escolhida para conversar, ou para passar o final de semana, ou para comer o seu pastel, sua pizza, aquele, final de semana de cachoeira? E nós, irmão, será como é eu e você aqui dentro? Eu falo de uma forma geral. Infelizmente, nós estamos vivendo também igual ao mundo, irmãos. Nós escolhemos as pessoas para conversar, mas essa seleção muitas vezes tem um interesse, tem um olho, tem uma visão, né? Às vezes eu estou por fulano porque fulano tem algo para me oferecer, mas eu tenho medo de encostar nesse ciclano porque eu tenho medo dele pedir aqueles R$50 para pagar um aviso de água, para pagar uma conta de luz. Eu não quero muita conversa com esse irmão, só a paz do Senhor e amém. Aparência, irmão, a gente também, infelizmente, cai nesse mal. A gente às vezes faz como o mundo, julga as pessoas pela vestimenta, pela fala, pela aparência, pelo que ela tem, não pelo que ela é. Não adianta você ser uma pessoa legal, amável, você faz de tudo ajudando aquela pessoa ali, mas no momento que você, que tem vou usar a palavra aqui, confraternização, não extrematizando aqui, porque é fim de ano, né? Aí o irmão fala: está falando de confraternização, não. Sair, para aquela social, mas eu não vou chamar fulano e nem família ciclana, não. Tem muito menino, é humilde, um pastel hoje é 15, 18 reais, e vai pisar o carro, sei lá, vai subir na moto, e a gente vai selecionando, e Deus se entristecendo. Aí Samuel estava triste por Saul, irmãos, porque Saul estava governando, mas Deus não queria aquele homem ali. E quantas vezes Deus tem rejeitado pastores, pregadores, professores, levitas, porque já não tem mais a presença de Deus. Eu falo isso num contexto geral, e muitas vezes o pastor está ali passando a mão sobre a cabeça daquela pessoa, ainda está permitindo, e Deus falou: já rejeitei essa pessoa, eu não quero mais como rei. Tem outro ali que é melhor, mas só que às vezes o nosso coração duro, a gente não tira por causa do que? Da estatura, por causa da aparência, por causa da beleza daquela pessoa. E Deus, Ele não olha para a aparência, Ele olha para dentro.
Ele escolheu Davi porque Davi era um homem sincero, íntegro. Quem dá testemunho de Davi é um amigo dele que fala para Saul, quando o Espírito sai de Saul. Disse que da parte de Deus veio um espírito que atormentava aquele homem. E ele falou: eu conheço um dos filhos de Jessé, que o camarada ele é sábio, tem palavra, é homem de guerra e é temente a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos, que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, e todos tiveram que ver aleluia, Deus, aleluia, o servo de Deus derramando óleo ali, a unção sobre a vida daquele rejeitado, desprezado. Deus, irmãos, Ele não vê como o homem vê, não vê como eu vejo. Deus sabe o que está passando na tua vida, o quanto você tem chorado, o quanto você tem falado com Deus, o quanto você tem pedido a Deus misericórdia para suportar, e Deus está vendo a tua situação. Ele não esqueceu de você. Damares canta uma música assim, ó: você é um escolhido, e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar: Ele é mesmo escolhido. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É a palavra do Senhor que diz que Ele não vê como o homem vê, mas Ele olha para o coração. Você não vai enganar a Deus com a sua diploma de universitário, de ensino fundamental completo, ou por causa da sua estética, ou por causa das suas riquezas. Porque infelizmente, irmãos, em nosso meio, quantos homens e mulheres de Deus têm sido jogados para o canto, e você vê pessoas que não condiz com o chamado. Fulano é missionária, fulano é missionário, mas você nunca viu tomando um sol desse aqui de Jiquié na testa. Cadê esse missionário, essa missionária? Cadê esse evangelista? Cadê esse pastor? Cadê, hein? Cadê esse obreiro que colocaram ali naquele dia, dizendo que ali era um servo de Deus? Será que foi por causa da aparência? Será que foi por causa da estética? Será que foi por causa do dinheiro, do dízimo, da oferta? Será que foi por causa de quê? Porque antigamente a igreja orava para Deus selecionar um homem e uma mulher de Deus para colocar óleo sobre a cabeça. Mas hoje não venha do jeito que você está, do jeito que vier. Você fala, você canta, você prega, você ensina. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. É a Bíblia quem diz, irmãos. Aleluia, já estou concluindo. Me faltam 9 minutos. É a Bíblia que diz, irmãos, que Deus não escolhe pela aparência. Não adianta falar bem, ter boa dicção, mas se tua vida não correspondiz com o que Deus quer. Saul estava na posição de rei, mas se não obedece à palavra de Deus, nem a Deus, Deus já rejeitou. Para os homens, Saul era o bambambam, mas para Deus era o rejeitado. E para o profeta, não, Deus ainda vai dar um jeito. A palavra de Deus é sim, sim,
e não. Irmãos, quando a pessoa tem chamado, essa pessoa não fica, pastor, eu aqui, pastor, me unge a diácono, pastor, eu aqui, pastor, me unge. Porque tem pessoas que ficam se jogando, adulando, bajulando, falando palavras bonitas para tentar receber uma carta, um diploma de pastor, de pregador, de missionário, de presbítero. Mas Deus, Ele não escolhe você por essas coisas, desta maneira. Tem um tempo de Deus, debaixo desse céu há tempo para tudo. A tua hora vai chegar, irmão. Serva de Deus, a sua hora vai chegar. Eu dou testemunho aqui, sempre do pastor Charles, aonde eu estou. As pessoas falam, quem é sua referência? Eu falo, meu pastor. Quem é sua referência? Isso é nos trabalhos que fala. Quem é tua referência? Eu falo, meu pastor. Porque a gente conhece o dia a dia do pastor. O nosso pastor não é aquele que só vem aqui, prega, entra num carro e tchau, não. Não. Quem conhece o pastor sabe que não é assim. Mas você conhece pastores que falam, eu sou pastor. Mas essas pessoas, quando termina o culto, rapidamente ele fala com os seletos, os selecionados, e dentro do carro e tchau, vai para uma pizzaria. Ele não sabe nem que é um humildezinho que está ali contribuindo direto, diz minha oferta, oração. Pessoas que têm chamado, mas pelo fato de não ter, a pessoa mas não tem, então não tem como estar aqui ocupando um espaço na cadeira, no púlpito. Para finalizar agora, a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, glória a Deus, ele vai ter com os coríntios, e ele fala, porque Deus não me enviou, ou seja, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, com sabedoria, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quem disse isso é o apóstolo Paulo. Às vezes a gente se preocupa, rapaz? Para a gente pregar, a gente tem que passar pela teologia, passar por isso, passar por aquilo. Só que Deus, se Deus te escolheu, Deus vai falar, não sei se é com 10, se é com 5, ou com uma pessoa, apenas uma palavra. Não adianta você falar porque Deus lapidou a pedra passou pelo... Pera. Não adianta você falar que a pessoa lapidou a pedra passou num fogo e a pedra depois virou um diamante e tal, essas coisinhas. Adianta, mas tem pessoas que apenas uma palavra já levanta aquela pessoa. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus falou comigo esses dias assim e continuou falando, e eu falo, por que Deus está falando isso comigo? É porque muitas vezes nascem em mim covardias, e quem sabe tem coisas dentro de você e Deus está falando direto. Você precisa vencer isso. Paulo vai lá pregando a cruz de Cristo, a salvação, através da morte e ressurreição de Jesus. Os coríntios eram pessoas poliglotas, sábios, intelectuais. Então, provavelmente, se Paulo fosse do dia de hoje, não, eu vou ter que ir lá e falar a linguagem dos coríntios. Mas aí a cruz de Cristo ia ser anulada. E ele chega lá e fala, olha, eu conheço um Deus que enviou seu Filho, e que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e no último dia, Ele vai fazer você ressuscitar. Ele falava sobre ressurreição. Amém? Para finalizar agora, lê em casa, não lê aqui não. Não consegue assimilar, ouvir e ler, mas ouve-me. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu
as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Tu tens sabedoria, glorifica a Deus. Deus te abençoou com casa, carro, glorifica ao Senhor. O falecido, acho que é Valdomiro Borges, disse, falaram para ele assim: rapaz, graças a Deus que Deus te usou, Deus te abençoou com toda essa riqueza. Aí ele parou para a pessoa e falou: Deus não, foi eu e minhas forças. Ou seja, ele não glorificou ao Senhor, ele não reconheceu. E a glória do homem consiste nisso, em saber que Deus, Ele é o Senhor. Foi Ele quem te escolheu, que te capacitou, porque o mundo vive se vangloriando. Aí Deus usa o profeta Jeremias para Israel, que estava vivendo em práticas abomináveis diante de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem os ricos nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que exerço misericórdia, juízo e justiça na terra. O forte do mundo é fraco para Deus. O sábio do mundo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Irmãos, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. E aqui, irmãos, eu finalizo a minha participação. Convido o evangelista Zé Roberto, mas antes de passar o microfone eu vou orar e dizer que nós aqui, você aí, ainda que você é uma pessoa inteirada em todas as áreas da sua vida, saiba que é Deus que te deu, foi Deus que te capacitou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Você é um escolhido, você é um escolhido. A sua história não acaba aqui. Estão pensando que acabou para você, né? Mas não, a tua hora, o teu momento vai chegar. Vai sim, porque Ele é Deus, bendito seja o nome do Senhor, Pai da glória. Eu te apresento, Senhor, todas as almas que adentrou neste lugar, Senhor. Esta palavra, Senhor, nos remete a uma reflexão de que somos totalmente dependentes e eternos carentes de Ti, Senhor. Deus, o pouquinho que o Senhor nos deu, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Meu Deus, seja sabedoria, seja entendimento, seja conhecimento, seja oportunidade de estudar, seja oportunidade de se formar, seja oportunidade de ter, Pai. Ó Deus, mas que o Senhor venha nos livrar, Senhor, das lisonjas do mundo, Senhor, porque o mundo nos lisonjeia para tentarmos cair nas armadilhas, mas que o Senhor venha nos proteger, Senhor, nos guardar nessa trajetória desta vida, Pai, que possamos esperar o Teu tempo, que a Tua fidelidade para com as nossas vidas nós possamos, Pai, honrar, Senhor, da mesma maneira, esperando, Senhor, a Tua hora e o Teu momento, Pai. Oh Deus, quantos, Pai, olharam para nós e falavam: esse aí já era. Quantos olhou para mim um dia, Senhor, e falou: este vai morrer nas drogas, a polícia daqui um dia mata. Oh Deus, mas o Senhor me escolheu. Um dia, Senhor, eu lembro, Senhor, das palavras da minha mãe, Deus.
Deus, abençoe a vida do meu filho, Deus. Guarda ele, Senhor, para que um dia ele sirva a Ti, Deus, em alguma coisa, Pai, da Tua obra, Deus. Oh Deus, que esse sentimento de derrota, de fracasso, de rejeição venha sair dos nossos corações, Pai, e que o Senhor venha encher o nosso coração de paz, de alegria, Deus, e que o Senhor possa abençoar, Pai, cada alma que adentrou aqui, Deus, fortalecendo, animando, assim como o Senhor tem fortalecido o nosso pastor neste lugar, Senhor. Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, em o nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Rapidamente, tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Quem sabe você está se sentindo rejeitado, humilhado, e hoje é uma noite que Jesus te chama, dizer que você é importante. O mundo pode te rejeitar, o mundo pode dizer que você não vale nada, que você não tem mais jeito, mas Ele está dizendo: você serve, porque eu dei a minha vida por você. Você é importante porque eu dei a minha vida por você. Tem alguém nesta noite? Se tiver alguém, levante uma das suas mãos, não tenha vergonha. Hoje é noite de o Pai te chamar para sentar na mesa. Essa é a verdadeira mesa, e Ele te chama nessa noite. Tem alguém que quer aceitar, quem sabe está afastado, que é uma noite de reconciliação. Se tiver alguém, levante uma das suas mãos. Eu não vou insistir, só vou falar mais uma vez. Tem alguém nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré? O silêncio nos diz que não, mas que o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso irmão Daniel nessa noite. Que Deus possa dar força, dar graça, para que ele possa ser boca de Deus, não temer, não temer, não temer falar o que Deus mandar, porque muita gente fica temendo o homem, talvez para a gente não subir mais de um púlpito ou chegar em um lugar para pregar, mas a gente tem que pregar o que Deus mandar, porque quem escolhe é Deus, quem escolhe é Deus, quem escolhe é Deus, quem escolhe é Deus. O irmão Daniel já orou, mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora, e você lembrasse quem era você. Quem era você sem Jesus? Quem era você sem Jesus estar na tua vida? Como você vivia? Como você andava? E agora, pense comigo, depois que você tem Jesus, como você tem se comportado? Como você tem olhado para o teu próximo, para o teu semelhante? Pense nisso nesta noite. Porque nós só somos alguma coisa porque Jesus está em nós. Nós não somos absolutamente nada. Então, nessa noite, reconheça o senhorio de Cristo na tua vida. E nesta noite, talvez você chegou aqui. Sabe, eu estava conversando com o irmão Reinaldo. Muitas vezes a gente está sorrindo por fora, mas por dentro a gente está cortado, ferido, machucado. A gente ouviu palavras que machucou o nosso coração. A gente ouviu palavras que machucou a nossa alma, que nos entristeceu. Mas nessa noite há uma unção de cura da alma nesta noite. Há uma unção de cura da alma nesta noite. Há um bálsamo de Gileade nesta noite. Há uma unção que está lá em Isaías 10, 27. A unção que despedaça o jugo, que quebra a cadeia, que desfaz de toda palavra de maldição negativa. A unção do Deus eterno. Aleluia. Orabashuri cantarabas. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar agora, Deus, a vida desta pessoa. O Senhor mandou eu orar, e eu quero orar por esta pessoa. Quem sabe ela está dando risada, ela dá risada, abraça um, abraça outro, mas por dentro está cortada, está doendo, está ferido. A pressão é grande, Jesus. A pressão é grande, a pressão é grande. Mas nessa noite, Espírito Santo, amigo da igreja, condutor da igreja, guia da igreja, direcionador da igreja, abraça
Abraça essa pessoa, abraça essa pessoa e vai aonde ninguém pode ir, aonde o esposo não pode ir, aonde a esposa não pode ir, aonde o pai não pode ir, aonde esse filho, esse irmão não pode ir, mas tu pode, Espírito Santo. Abraça ela nesta noite, abraça ela, e esse abraço de cura, esse abraço de restauração, esse abraço de fortalecimento, oh Deus amado, Senhor da glória, que essa pessoa não saia daqui, Deus, da mesma maneira, da mesma forma, mas que ela saia daqui abraçada, curada, restaurada, restituída, renovada, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Talvez ela está se sentindo rejeitada, Jesus. Talvez ela está se sentindo tão rejeitada que ela não está tendo nem força para vir à igreja. Mas amigo, nós te pedimos nessa noite, essa pessoa precisa do teu abraço. Essa pessoa precisa do teu abraço, Espírito Santo. Senão ela vai desistir, ela vai parar, ela não vai suportar. Mas abraça ela agora, abraça ela agora, e ela e ele vai se sentir abraçado nesta noite. E ao se sentir abraçado, vai receber o renovo do Espírito Santo, vai receber o fortalecimento do Espírito Santo, vai receber a ajuda do Espírito Santo, vai receber a graça, a presença poderosa que vai trazer cura, força, renovo, restauração nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que todo demônio, todo espírito que quer oprimir a mente, o coração, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Ele te ama, 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 Ele te ama. Aleluia. Deus abençoa a tua igreja nesta noite, abençoa o teu povo, dá uma semana de paz, dá uma semana agraciada, cada um nos seus trabalhos, no seu comércio. Livra de todo mal, livra do homem sanguinário, livra de todas as hostes espirituais da maldade. Leva o teu povo, Jesus, guiado pelo Senhor. Que a sombra do Onipotente te guarda, te livre e te leva para o teu lar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E Deus abençoe a todos. Vão em paz, não deixe de falar com o teu irmão. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou sou filho de Deus, eu sou